Olá, pessoal. Boa noite. Deixa eu só enquadrar aqui para vocês os slides. Só um minutinho. Deixa eu abrir os slides aqui, pessoal, para vocês. Só um minutinho. Só um minutinho, gente, tá? Opa, abriu. Aqui. E aí, gente, vamos lá. Deixa eu só... Pessoal, vamos lá. Vamos dar início aqui, então, nossa aula, né? Nosso bate-papo, porque vocês já são alunos de 10º semestre, então, acabam que colaboram aqui com este professor. São 19 horas e 15 minutos, né? Atrasei 5 minutos aí para mim colocar esse slide, né? Essa lâmina de slide aqui para vocês, onde a gente parou aí. Bom, na aula passada eu trabalhei com vocês, se tiver algum problema de áudio, alguma coisa aí, vocês podem me interferir, pode perguntar, enfim, pode questionar, e a gente vai conversando aí. Tá? Na aula passada eu fiz uma apresentação da disciplina para vocês, né? Nós vamos trabalhar então o processo coletivo, também
Essa disciplina é conhecida como tutela coletiva dos direitos, ou tutela dos direitos coletivos, enfim, tutela no sentido de proteção, mas agora não aquela proteção individual conferida pela lei, no caso aqui o processo civil, né, que faz com que você, então, garanta o direito material, né, mas aqui nós vamos tratar de uma coletividade, nós vamos tratar de uma massa, nós vamos tratar aqui de mais de um indivíduo, né, que buscam a proteção jurisdicional, que buscam a tutela, mas não de forma individual, né, como vocês aprenderam até agora no Código de Processo Civil, em que pese algumas situações que o professor deve ter comentado com vocês em sala de aula, por exemplo, o professor Afonso deve ter trabalhado com vocês tutela de urgência, tutela de evidência, né, enfim, as tutelas de uma forma geral, e ali é possível, dentro desses pedidos de tutela, que são as antigas ações cautelares, por exemplo, é possível você pedir também, né, uma tutela coletiva, né, dentro de um interesse difuso, de um interesse também coletivo. É lógico que o Código de Processo Civil, na parte que trata exatamente das tutelas, ele não trouxe, né, nada escrito a respeito da tutela coletiva. Ele não trouxe nada escrito, por exemplo, a respeito de liminar, né, coletivo, de suspensão, etc. e tal. Mas aplica-se também aos processos coletivos. Tá? Então, nós não temos um procedimento específico no Código de Processo Civil, como eu disse na última aula para vocês. Se você procurar lá no índice, você vai verificar que não existe um procedimento próprio para tutelas coletivo. Que existem lá são algumas ações, e algumas delas até tratam de interesses coletivos, né, como, por exemplo, a ação que trata de desapropriação para fins de reforma agrária, para fins de interesse público sobre o privado, como ocorreu aqui, por exemplo, com o caso dessas questões relacionadas ao VLT, onde, né, algumas propriedades foram aí desapropriadas. É lógico que, sobretudo, aqui eu tenho interesse da sociedade, mas o Código de Processo Civil em si, ele não trata específico, né, uma ação coletiva própria ou uma tutela específica que atenda a coletividade. Então, eu aplico isso. Então, na verdade, eu pego o Código de Processo Civil e aplico, por exemplo, um pedido de demanda de urgência, de tutela, né, que realmente evidencie essa urgência, e aplico o pedido dentro de uma dessas ações coletivas aí, que a gente vai falar sobre algumas delas aí no decorrer, né, do semestre. Então, nós não vamos utilizar, como vocês utilizaram até agora com o professor em sala de aula, o CPC, o Código de Processo Civil, de 2015, né, artigo por artigo, detalhando, como vocês, né, aprenderam lá, desde a sua petição inicial até a questão de provas, enfim, os recursos, né, cabíveis, existentes. Não, nós não vamos utilizar, se utilizar disso daí, tá? Porque nós vamos trabalhar as leis específicas em si, porque, como eu disse, o Código de Processo Civil não traz, no seu texto legal, um capítulo específico e também na parte que trata dos procedimentos especiais, ele não traz um procedimento próprio, específico, de ação coletiva que atenda a essa coletividade. Então, nós vamos demandando partes, né? Nós vamos entender, por exemplo, como é que se aplica a coisa julgada dentro das ações coletivas, como é que se aplica, por exemplo, a legitimidade, quem são as pessoas legítimas para, para demandar uma ação coletiva, como é que se dá o processo de execução, por exemplo, de uma sentença, né, de uma ação coletiva, que ela difere um pouco, em alguns casos ela até se aproxima e ela até se iguala, em outros casos ela se diferencia a depender do tipo de ação, né, que se vislumbra para a efetividade, para a tutela dessa coletividade. Tá? Então, nós vamos observar isso em cada uma das leis que aqui nós vamos tratar, como se dá a coisa julgada, como se dá a execução, como se dá a legitimidade, como se dá a competência, qual é o juízo competente, se ele é um tribunal, se ele é, né, uma corte superior, se pode ser juizado, né, na primeira instância.
Tudo isso, logicamente, vocês já têm uma noção, porque vocês aprenderam competência lá em TGP, vocês viram coisas julgadas, vocês já sabem o que é jurisdição, né? Todos esses conceitos que se aplicam ao Código de Processo Civil, vocês já estão bem calejados a respeito disso. Tá? E os recursos que se aplicam dentro do próprio Código de Processo Civil nas ações individuais são os mesmos que se aplicam aqui nas ações coletivas. Por exemplo, o recurso de apelação, né, pode ser intentado dentro de uma ação coletiva? Logicamente que sim, um recurso especial, um recurso extraordinário, e esses vocês já sabem, né, a respeito de cada um desses recursos. Então, a gente vai fazer um comentário razoável sobre cada uma dessas leis. Tá? Então, nós vimos que a carga horária nossa, na última aula, eu falei que ela é uma aula, né, por semana. O calendário acadêmico eu passei para vocês, ele está disponível lá no Classroom, tá? É lá embaixo onde você tem ali o ID, né, da nossa aula aqui para o Zoom, você também vai achar ali o calendário, enfim, todos os dias que nós temos aulas até a última aula. Tá? Lembrando aquelas datas de prova, tanto da NP1, da NP2, que eu já passei na última aula aí para vocês. As nossas aulas estão sendo gravadas e eu estou colocando ela no YouTube. Lá no Classroom tem um link lá, você vai clicar em cima daquele link lá e ele já vai direcionar você para as aulas gravadas. Então, lá tem as aulas gravadas tanto do período matutino como do período noturno, e também tem as aulas de Direito das Obrigações, que é outra disciplina que eu trabalho com os alunos lá no início, né, quarto e quinto semestre, lá na metade do curso, que vocês tiveram a oportunidade de trabalhar comigo também, né? Então, mas é bem fácil, você vai ver lá, processo coletivo matutino, processo coletivo noturno, e lá tem a data também, né, da aula. A última aula já está lá, e amanhã, no mais tardar, ao final da tarde, eu já faço a postagem da aula de hoje. Então, fica fácil, você clica no link, ele já te direciona lá, e lá você procura o dia que você, né, porventura não tenha assistido e assista a sua aula. Chama a atenção de vocês que é importante a participação nas aulas, porque aqui nós trabalhamos alguns exemplos que porventura não tenham sido figurados aqui, né, nas minhas folhas de slides, tá? E porventura alguma pergunta que venha a surgir no decorrer da aula, e então o aluno tem que assistir a aula para poder entender e para que o aluno também participe de uma maneira mais ativa. Né? Lembrando que isso também pode ser instrumento depois da avaliação na prova de vocês, mas isso é uma outra situação, né? Não quero que vocês se preocupem com isso agora. A metodologia nossa é essa, eu vou esboçar aqui para vocês, né, a folha de slide, a gente vai conversando, se demandar alguma coisa para vocês anotarem, e vocês, espero que tenham impresso essas folhas, tá? E façam as suas devidas anotações. Quem não imprimiu, né, anota aí no caderno, uma folha de sulfite ali ao lado, ou no próprio computador, quem estiver assistindo pelo celular, né, também tem aí os seus meios, tá? Eu apresentei a ementa na aula passada, mas basicamente ela vai se resumir em cima disso que eu estou aqui colocando para vocês, tá? Que é o sistema que compõe a pluralidade do ambiente da tutela coletiva, que se inicia aqui com a ação popular, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a ação civil pública, depois o próprio Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, o Mandado de Segurança Coletivo. Então, nós vamos sair de 1965, basicamente, e eu vou trabalhar um pouco do contexto histórico, até se não der na aula de hoje, na próxima aula, para que vocês entendam o sistema do processo coletivo no Brasil, como ele se dá, como ele, né, chegou, vocês já estão percebendo que ele é anterior à Constituição de 88, então você pega a ação popular, a ação civil pública, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, enfim, e outras leis aqui anteriores a 88, elas foram recepcionadas pela Constituição de 88, que traz dentro do seu texto, né, particularidades de proteção a uma coletividade, como, por exemplo, a ação popular, que ela é prevista no texto constitucional. Tá? Então, a Constituição ela confere especial, por exemplo, proteção à criança e ao adolescente, ao idoso, etc. e tal. Então, cuida
desses valores como saúde, educação. Então, muitas vezes, ela traz isso dentro de um sistema coletivo de proteção, que era a intenção do legislador de 88. O legislador de 88, ele sempre pensou, né, no atendimento a esta coletividade. Né? Por mais que nós tenhamos ali dispositivos que trabalham de forma individual, mas ali nós temos, por exemplo, o artigo 5º, que trabalha os direitos fundamentais, nós temos as ações constitucionais, como o habeas corpus, o mandado de segurança, como, por exemplo, o recurso ordinário constitucional, enfim, vários e vários sistemas que estão dentro do texto constitucional, e que muito provavelmente vocês tenham visto isso lá em direito constitucional, não a grosso modo, mas de uma maneira rápida, talvez, mas isso bem lá atrás, né, quando o professor trabalhou com vocês, talvez alguma coisa até mesmo lá em direito administrativo, né? Veja, então, nós vamos trabalhar cada uma dessas leis aqui, não precisa se preocupar. Professor, mas de que forma nós vamos trabalhar? Pessoal, nós não vamos trabalhar direito material, ok? Por exemplo, nós não vamos aqui trabalhar de que forma, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor dentro do direito material, por exemplo, ele tem direito à troca, enfim. Não seria esse o caso, isso vocês estudam lá em direito do consumidor. Aqui nós vamos estudar como se aplica esses direitos, como é que eu busco. Então, quer dizer, como eu não tenho isso dentro do Código de Processo Civil, uma demanda que atenda a essa coletividade, lembrando que o Código de Defesa do Consumidor, ele também pode ser utilizado de maneira individual, né? Tanto coletivo como individual, a depender do interesse, logicamente. Né? Mas, por exemplo, você pega aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, também até mesmo de maneira individual, mas também como coletiva, e o próprio mandado de segurança coletivo. Então, nós vamos trabalhar detalhes a respeito do processo em si. Por exemplo, professor, de quem é a competência? Professor, quem é o legítimo? Como se dá a coisa julgada? Como se dá a execução de uma sentença? É possível, é cabível, né, o recurso? Enfim, tudo isso nós vamos trabalhar, que estão relacionados aí ao processo. Por isso que a disciplina até ela se chama processo coletivo, porque senão estudaríamos isso aí lá em direito constitucional, né? Enfim, mas vamos trabalhando isso, ok? Nós paramos exatamente aqui nesse slide, né, nessa folha de slide na última aula, onde eu comentava com vocês a respeito dos direitos de primeira geração, segunda geração e terceira geração. Eu até disse, anotem aí, porque isso é possível cobrar na prova. Justamente por quê? Porque nós vamos ver hoje, né, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo aqui, a diferença mesmo entre o que são direitos difusos, o que seriam os chamados aí, direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos. Que todos esses, tanto os difusos, coletivos e individuais homogêneos, tratam e tutelam grupos de pessoas, uma coletividade, tutelam uma massa. Então, nós precisamos saber a diferença de um direito difuso, coletivo e individual homogêneo para podermos avançar aí no entendimento da nossa disciplina. Então, acontece que na última aula eu comentava com vocês a respeito dos direitos, das gerações de direitos fundamentais, que não é mais geração, a gente não utiliza mais essa palavra, agora é dimensão, né, de direitos fundamentais, mas vocês ainda vão ver isso na OAB, concursos, vocês vão usar essa palavra geração, até porque vários autores ainda se utilizam dessa expressão geração. Mas ela já é uma expressão já um tanto quanto, enfim, pouco utilizada. Por quê? Porque geração sobrepõe uma à outra. E a tendência é que as gerações passadas sejam esquecidas. A geração do meu bisavô, do meu avô, do meu tataravô, que, enfim, a gente acaba nem sabendo mais quem é, né? E não se discuta mais. Quer dizer, não há mais importância. Então, somente as gerações futuras. Então, não é isso que o direito quer quando se discute direitos fundamentais. Então, os direitos de primeira geração, quais são? São aqueles direitos individuais, direito à vida, o direito de ir e vir, né? O direito de se expressar,
Quer dizer, tudo isso eram direitos de primeira geração. O Estado não interferia. O Estado não falava nada, direito de ir e vir, direito à vida e tal. Ah, beleza, tá aí e tal. Agora, chega um momento que o Estado tem que interferir. Por quê? Porque senão não há direito. Saúde, educação, moradia, são os chamados direitos sociais e econômicos, como, por exemplo, né, eu falo dos direitos econômicos, né, muita gente até fica surpreso com isso. Por quê? Porque a economia ela diz respeito, né, a uma coletividade. Imagine, por exemplo, aí, né, o governador, o presidente, o prefeito, e aqui eu não estou falando só em relação a tributo, gente. Aqui eu estou falando, por exemplo, no PPA, na LDO, na LOA, né, que são as leis orçamentárias, quando se discute, por exemplo, o orçamento. Então, isso está ligado à questão econômica, que é um direito fundamental, né, exigido, né, e garantido pela lei, mas é de segunda geração, porque agora o Estado tem que interferir. Se o Estado não agir, não tem saúde, não tem educação, não tem lei orçamentária, não tem nada disso. E os de terceira geração são os direitos transindividuais, que é o que a gente vai trabalhar. São os direitos, né, eu digo transindividuais, por quê? Porque transcende o indivíduo. Então, quando eu digo transcende o indivíduo, eu não consigo determinar quem são, ele não é determinável e nem ele não é determinado e nem determinável, muitas vezes, em alguns casos, como nós vamos discutir os direitos difusos. Agora, eu consigo até, talvez, determinar quando eu tenho, por exemplo, um grupo de pessoas, uma coletividade, uma associação, um sindicato, enfim, uma rede de pessoas, né, que se ligam, que se comunicam entre si, e aí eu até consigo. Agora, aqui, esses direitos de terceira geração, que são os direitos transindividuais, né, aqui, logicamente, ele está transcendendo o indivíduo, ele está colocando aqui, enfim, não só o ser humano, mas ele está colocando aqui também o próprio animal, apesar que ele não é titular de direitos fundamentais do animal, mas ele tem especial proteção. E aqui, logicamente, nós vamos discutir direito ambiental, nós vamos discutir meio ambiente. Por exemplo, a qualidade do ar nessa época. A qualidade do ar nessa época na verdade, uma especial atenção que tem que ser dada para resguardar um direito não só meu, mas um direito de quem mora na favela, de quem mora no garimpo, de quem mora na aldeia indígena, na floresta, do animal, do bicho, enfim, da floresta, etc. e tal. Então, por isso, esses são os direitos de terceira geração. Até aqui, primeira, segunda e terceira geração, os autores concordam plenamente, 100%. A partir da quarta, quinta, sexta, e há quem diga que nós já estamos na sétima, os autores não têm um consenso. Há quem diga que o de quarta geração são aqueles direitos ligados à paz mundial, né? Há quem diga que são aqueles direitos que estão relacionados a uma solidariedade, né, intergeracional, enfim. Há quem diga que são os direitos que estão ligados à tecnologia, computador, robótica. Há quem diga que são aqueles direitos que estão ligados à saúde, que a gente está vendo no caso agora, né, a questão da pandemia, né? Então, tem alguns autores que classificam isso como sendo de quarta geração. E outros entendem que não, que é informática, internet e por aí vai, tá? E para a gente encerrar esse assunto, né? Por que não geração e por que dimensão? Por que dimensão? Por exemplo, o professor me dá um exemplo de direito de primeira dimensão, direito à vida. Nós discutimos hoje direito à vida? Sim. Tivemos o caso agora daquele tio que engravidou lá a sua sobrinha, né? Aquele rapaz lá, que, enfim, né? Não vou nem usar nenhum adjetivo aqui, mas e ali o que está se discutindo é uma questão de saúde, mas também a vida. Por quê? Porque tinha já um feto formado, né, que apesar de ainda não ter nascido, mas vocês aprenderam lá em Direito Civil os direitos do nascituro. Né? Tudo bem, professor, mas a Constituição Federal assegura a mulher, em caso de estupro, né, a possibilidade dela realizar um aborto de forma lícita, de forma legal, é uma exceção, né, no Brasil, mas é possível isso sim, mas há aquelas pessoas que asseguram o direito à vida
sob todos os aspectos, sob todas as formas, e eles entendem que não deva haver esta exceção. Mas é lógico que a Constituição nos permite isso, né? E vocês sabem o resultado, o que aconteceu, nós não vamos aqui comentar. Né? O direito, por exemplo, da pessoa que do pescoço para baixo ela não mexe mais, então ela não tem mais expectativa de vida, quer dizer, se ela quiser pôr fim à vida, ela teria esse direito ou não. Então é uma discussão que se tem hoje, em 2020, mas de um direito lá de primeira dimensão, de primeira geração. E assim acontece também com saúde e educação, que são as de segunda geração, e que a gente continua discutindo. Né? E os de terceira geração, que eu uso como exemplo aqui o meio ambiente, né? E que a gente continua também discutindo, ok? Muita atenção, isso cai na OAB, certo? Na prova do exame de ordem, cai em concurso. É uma matéria de direito constitucional, mas nós vamos utilizar ela aqui, porque estamos falando dos direitos de terceira dimensão, que são os direitos transindividuais, ok? Continuando aí. Professor, e o CPC no contexto do processo coletivo? Onde é que ele fica? Ele não fica. Né? O CPC ele não trata do processo coletivo, até deixei anotado aí para vocês aí. Né? Não existe uma parte, você pode folhear lá o seu Código de Processo Civil, você olhar de trás para frente, de cima para baixo, você não vai achar nenhum capítulo específico que trata exatamente da tutela coletiva. Você tem alguns institutos, eu coloquei alguns deles, alguns desses institutos aqui. O primeiro é o IRDR. Professor, né, o que é esse trem aí, esse IRDR aí? Pessoal, isso chama-se Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Eu vou repetir aqui, ó. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Aí eu coloquei entre parênteses aqui, ó, aplicável inclusive aos atos coletivos. Vocês vão achar isso, Instituto, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, lá no artigo 976 ao artigo 987 do CPC. Depois, quem tiver curiosidade, pode ir lá, talvez o professor de processo civil trabalhou isso com vocês. Professor, como se aplica isso? Esse instituto, ele permite o julgamento conjunto, olha o que eu estou dizendo, permite o julgamento conjunto de demandas que versam sobre a mesma questão de direito. Só que esse instituto, este incidente, ele é ajuizado no Tribunal de Justiça. Tá? Então, uma vez que várias demandas cheguem ao Tribunal de Justiça tratando da mesma questão de direito. Vamos citar um exemplo aqui. Por exemplo, ações que demandam aí os planos de saúde a obrigarem os planos de saúde a realizarem testes do Covid-19. Vocês viram que isso no Brasil, isso foi demandado, foi questionado, porque inicialmente os planos de saúde não cobriam. E na verdade, hoje ainda, logicamente, eles cobrem hoje, mas não é assim, de qualquer jeito. Eu, sei lá, estou com uma dorzinha de cabeça, vou lá, vou fazer o teste. Não, não é. Você tem uma orientação para isso, eu também não sei dizer aqui para vocês, porque isso é uma resolução da Agência Nacional de Saúde que se aplicou aos planos de saúde aqui no Brasil, obrigando eles a custear estes exames do Covid-19, que até então não estavam sendo custeados. Imagine, por exemplo, a quantidade de ações que se chegaram nos tribunais, por exemplo, discutindo este direito, discutindo esta questão. Então, pode ocorrer que isso demande, então, um incidente de resolução de demandas repetitivas. Isso quer dizer o quê? O tribunal vai se manifestar a respeito daquelas várias demandas que se chegam até ali ao Tribunal de Justiça e vão se manifestar a respeito daquele direito para que as próximas demandas lá na Justiça de primeiro grau
até então, saibam construir a sua decisão, né? Então, seria uma espécie, como se fosse uma espécie de uma jurisprudência, como se fosse uma espécie de vinculação, como se fosse uma espécie de uma súmula. Não é uma súmula, que aqui eu estou falando do Tribunal de Justiça, né? Mas este incidente, né, de demanda repetitiva pode fomentar a jurisprudência para os juízes de primeiro grau por conta das várias demandas que têm a mesma questão de direito aí no tribunal. Professor, esse IRDR pode ser intentado no STJ, no STF? Não, pessoal. Porque o STJ e o STF, eles têm recursos próprios, como, por exemplo, o RESP, que é o recurso especial, e o recurso extraordinário, né? E vocês observam que aqui no slide eu até coloquei RESP e IRE repetitivos. Quer dizer, são demandas que se chegam até ali ao STF e ao STJ, mas ali eu não vou falar mais de direito material, e lá no STJ e no STF eu vou trabalhar tese. Então, são teses idênticas que chegam ao STJ e ao STF, na qual, através desses recursos, o recurso especial e o recurso extraordinário, eles vão se manifestar a respeito destas teses, e aqui eu estou falando não de direito. Questão de direito é no IRDR. Agora, tese, aí eu trabalho ela no STJ e no STF. E essas teses, né, por demandarem várias teses idênticas, eu posso tratar ela através desses recursos repetitivos, ok? E que vão fomentar jurisprudência em todo o sistema judiciário e administrativo, né, também nas decisões nos órgãos administrativos brasileiros. O segundo aí é o IAC, né, o IAC, o que é isso? Incidente de assunção de competência. Pessoal, é muito assim difícil ocorrer, mas no Mato Grosso, quem está antenado aí, por exemplo, saiu no Media News, né, que o Mato Grosso, nessa semana, foi o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, né, o TJMT, foi instado através desse incidente de assunção de competência, que está lá no artigo 947 a 950 do CPC. Vou repetir, 947 a 950 do CPC. Incidente de assunção de competência. Incidente de assunção de competência. Meus queridos, para efeitos de curiosidade, deixa eu ver se eu... Quem quiser anotar aqui, ó, eu já vou responder para vocês, tá, gente? Peraí, deixa eu só colocar aqui como é que eu envio aqui para todos. Todos. Eu vou colocar aqui, vamos ver aqui. A Mayara está perguntando, IAC é o que mesmo? Tá? Esse IAC, né, é incidente de assunção de competência. Incidente de assunção de competência. Mas, professor, então aí vai tratar a questão de competência. Vai, eu vou colocar aqui para vocês o número do processo. Quem quiser do TJ, 4258, dígito 92, ponto 2019, ponto 8, ponto 11, ponto 1, 2, 3, 4. Tá aí no chat de vocês. Eu mandei para o Roberto reservado aqui. Deixa eu colocar aqui, eu achei que tinha colocado para todos. Vamos ver lá, peraí. Eu coloquei para todos. Ah, não, tá aqui. Todos em reunião. Isso. Ok, tá aí. Coloquei que eu tinha mandado um reservado aqui para o Roberto, né, porque ele tinha me dado boa noite no início, mas está aqui. Tá? O número é exatamente esse que está no chat para vocês aí, tá? Que é o número da decisão no TJMT, daqui do Mato Grosso. Por esse número vocês vão achar esse incidente aí, né, que na verdade é o único no Mato Grosso, é o primeiro, enfim, é difícil de ocorrer, e ele ocorreu agora. Professor, né, explica melhor, mais ou menos, o que seria isso daí. Né? Isso daí é quando envolve uma relevante questão de direito com grande repercussão social. Olha só, aqui eu tenho uma questão qualquer, eu estou demandando, por exemplo, em razão de um banco.
É o que é o caso específico lá do TJ. Eu não abri a decisão, tá? Não li, né? Enfim, eu só vi a notícia, mas eu sei que a demanda era em razão de um banco. E essa questão tratada nessa demanda, ela tem um, um interesse social. Olha o que eu estou dizendo, um interesse coletivo, social muito grande, né? De grande repercussão social. Veja, mas essa repercussão, esse interesse, não se dá em vários processos. Isso, o Gilmar está falando aqui, banco sistema, é esse mesmo, Gilmar. Né? Ele não se dá, quer dizer, eu não tenho assim 10, 15, 20, 30, 40 ações, por exemplo, tramitando lá, né, em razão deste banco, e que, na verdade, a questão de direito é a mesma, porque daí eu iria utilizar do incidente de resolução de demandas repetitivas, que é o IRDR, que é o primeiro que nós vimos. Então, aqui, na verdade, é uma única demanda, né, que se tem ali, mas que tem uma questão social importante que envolve aquela demanda ali e que o TJ tem que se manifestar a respeito disso. Né? Salvo engano, me parece que a possibilidade de associação, sindicato, alguma coisa assim, também participarem dessa discussão, né, do processo em si, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, mas é interessante que vocês leiam, até para vocês entenderem melhor sobre este incidente de assunção de competência. Tá? Então, dei uma lida, o número está aí, né? Vocês depois, por curiosidade, se vocês colocarem isso também na internet, vocês no Media News, lá tem a notícia, né? E um pouquinho mais detalhada, mais explicada. Tanto no primeiro, no IRDE, como no IAC, né, que eu comentei com vocês, aqui, na verdade, o interesse, né, em relação tanto ao primeiro incidente, que é de resolução de demandas repetitivas, como o segundo, que é uma assunção de competência, mas que envolve grande repercussão social, eu estou discutindo aqui um direito de massa. Eu estou discutindo aqui o direito de mais de uma pessoa. E depois, logicamente, eu tenho aqui, né, o recurso extraordinário, o recurso especial, né, repetitivos, que eu já comentei aí com vocês, e a vinculação de precedentes. Professor, o que é essa vinculação de precedentes? Pessoal, isso é o que vocês conhecem por jurisprudência, que no Brasil nós adotamos o que? O civil law. O que é o civil law, que vai se diferenciar, por exemplo, do Instituto Norte-Americano, que adota o common law. Né? O common law é um instituto na onde os advogados, os juízes, enfim, os aplicadores do direito se baseiam mais em costumes, quer dizer, uma demanda que deu certo, então, quer dizer, se ela deu certo, é possível que ela dê certo aqui também, do que aqui no Brasil, que nós adotamos aqui a letra de lei. Então, quer dizer, no Brasil nós já nascemos com esse costume. Né? O aluno, por exemplo, quando ele fica bravo, ele vai reclamar alguma coisa lá na coordenação, né? Ele já vai lá agoniado. É meu direito, eu sei do que eu estou falando. Ok, então quer dizer, o que você está se expressando ali é o civil law. Olha, isso está na lei, isso é uma jurisprudência, o STF já decidiu sobre essa maneira, o STJ. Então, eu tenho um precedente, eu estou me baseando aqui, certo, em uma decisão e não num caso concreto. Porque o common law, você se baseia num caso que deu certo. O civil law, eu vou me basear no quê? Em uma decisão. E essa decisão baseada, logicamente, na letra de lei. Que aqui no Brasil vocês aprenderam lá sobre as fontes, e a principal delas no Brasil, né, é a lei, porque o sistema nosso é o civil law. E por último aí, as liminares, né, determinando a suspensão da tramitação de causas de massa. Como eu trabalhei, expliquei para vocês, né, opa, peraí um pouquinho, expliquei para vocês agora há pouco. Oh, meu Deus, isso. Vou voltar aqui. Computadorzinho, me ajuda. Como eu expliquei para vocês a respeito das tutelas de urgência, de evidência, né? Que são oportunos, o pedido, por exemplo, de alguma liminar, como no próprio mandado de segurança coletivo também, tá?
você pode pedir uma liminar para atender aí um interesse coletivo lá no mandado de segurança coletivo, ok? Seguindo aí, pessoal, então, como eu expliquei para vocês, nós vamos discutir um pouco aqui agora sobre o que seriam exatamente esses direitos difusos, esses direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos. Para facilitar para vocês, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? E eu vou melhorar aqui esses exemplos para que vocês entendam. Direitos difusos lato sensu. Professor, o que é esse lato sensu? Lato é em sentido amplo. Lato sensu, né, significa sentido amplo. Sentido que? Maior. Então, logicamente, aqui eu estou falando de uma coletividade, mas em um sentido muito amplo. Então, eu estou tratando aqui de um direito difuso, de um direito difuso, tá? Porque depois nós vamos ver aqui o direito coletivo, onde eu trabalho grupos específicos de pessoas. Já os direitos difuso, né, lato sensu, eu trabalho ele em sentido amplo, então ele é transindividual, ele transcende o indivíduo. Logicamente, vocês vão ver que o direito coletivo ele também tem natureza individual. Então, eles são parecidos. Aqui eu tenho como segunda característica a indivisibilidade do bem jurídico em litígio. Por exemplo, qualidade do ar. Pessoal, eu tenho como dividir, por exemplo, esse bem demandado? Olha, nós vamos debater aqui qualidade do ar, e o Ministério Público, por exemplo, vai intentar uma medida para que, né, seja proibido as queimadas em ambiente urbano, mas para proteger o bairro, sei lá, Morada do Ouro, Morada da Serra, CPA, etc. e tal. Não, tá? É para proteger, certo? Trata-se de um direito, né, transindividual, quer dizer, não é nem, aqui eu não trato uma coletividade, mas é para proteger, certo? Qualquer pessoa, eu diria qualquer ser vivo, né, tanto aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, né, do outro lado do planeta, em outro país, qualquer um, certo? Então, porque nós estamos tratando aqui de um bem que é a qualidade do ar, o oxigênio, de maneira saudável, né, e que importa para toda e qualquer pessoa. Então, e é um direito que não tem como você abrir mão. Falar, eu vou abrir mão, eu não quero. Não, não tem. Por isso, ele é indivisível, né, esse bem jurídico em litígio, esse bem jurídico em demanda, esse bem jurídico que está sendo tratado. Os titulares são pessoas indeterminadas e indetermináveis. Eu disse isso no início da aula. Quando eu trabalhar agora com vocês, né, o direito coletivo, os titulares já são determinados, tá? Ou determináveis, determinado ou determinável. Aqui não. Aqui, por exemplo, eu não sei se é o Roberto, se é, enfim, a Catarina, se é a Sinara, se é, enfim, eu não tenho como determinar e também ele não é determinável futuramente. Quer dizer, eu trato aqui da questão da qualidade do ar, né, para proteger, na verdade, um interesse transindividual, que vai muito além do indivíduo. Eu digo que ele ultrapassa a qualidade de coletivo e de indivíduo. Pessoas ligadas por circunstâncias de fato. E aqui está escrito, eu coloquei entre parênteses, mas não idênticas circunstâncias. Aí vou citar, eu falei aqui da questão da poluição do ar, e aqui em Cuiabá tá terrível, né? Vocês sabem disso, mas de repente algum município do interior, talvez, ou daqui do Mato Grosso do Sul, ou lá do Paraná, por exemplo, né? A qualidade do ar talvez esteja melhor, lá está chovendo, etc e tal, né? Então a qualidade do ar esteja menor. Mas nem por isso o cidadão, por exemplo, lá, ele deixa de ser afetado. Por quê? Porque nós encontramos, por exemplo, fuligem, essa fuligem preta, né, que agora nesse ambiente de queimadas tem muito, foi encontrado, por exemplo, fuligem né, no espaço, por exemplo, lá da Inglaterra, enfim, né, dos americanos, ali da Europa, etc. e tal. E foi constatado que aquela fuligem era oriunda aqui da região centro-oeste.
precisamente do Mato Grosso, né? Precisamente do Mato Grosso. Então, isso quer dizer o quê? O cidadão lá está sendo afetado, e ele nem sabe o que está acontecendo aqui, se alguém está demandando, se alguém quer proteger ou não quer. Eu citei outro exemplo aqui, que é publicidade enganosa na TV ou jornal. É como se eu dissesse o seguinte: quantos de vocês aí leem jornal? Jornal que eu estou dizendo, jornal impresso. Gazeta, Diário de Cuiabá, enfim. Quantos fazem assinatura? Ou talvez no seu emprego. Não são todos que têm acesso. Quantos aí, por exemplo, rotineiramente assistem televisão? Talvez gosta de um filminho, né, de um outro, né, programa com tipo futebol, por exemplo, mas ele não tem costume ele, de estar assistindo, né, outros programas onde você tem uma incidência muito grande, por exemplo, de publicidade, de propaganda. Então, pode ser que eu, Robson, tenho TV na minha casa, mas pode ser que eu nunca veja essa propaganda. Quem é um pouquinho mais jovem aí, sabe que no Brasil, por exemplo, era oportuno e também era possível a publicidade como é que fala? De produtos para criança, de brinquedos, artigos para criança, brinquedos, né? E no Brasil depois foi proibido a vinculação dessas propagandas em canais abertos. Canal fechado tem, né? Você vai ligar lá, aqueles canais de desenhos lá, toda hora fica passando propaganda, mas lá pode. Agora, em canal aberto foi proibido. Por quê? Justamente para evitar que, né, os pais, de repente aquele pai que não tem uma condição, etc. e tal, que a criança fique é, 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 demandando, por exemplo, ali uma doença, porque a gente sabe como é que é. A criança pega uma febre, a criança começa a ficar deprimida. Por quê? Porque o amiguinho tem, ela não tem, e ela está vendo a propaganda que é legal, e ela queria ver, queria, entender. Então, isso foi regulamentado no Brasil, foi proibido. Como, por exemplo, os animais em propagandas de bebida alcoólica, como era a cerveja, né? A Brahma, por exemplo, tinha aquela propaganda lá da tartaruguinha, e aí foi proibido para não se vincular o animal à bebida alcoólica, e a criança fala, pô, animal, bebida alcoólica, cerveja, coisa legal. Né? Então, tem tudo isso. Mas aqui eu estou falando de publicidade enganosa, né? Que é exatamente aquela publicidade que você olha lá, vê, e depois, enfim, compra e não era aquilo que se prometeu, etc. e tal, que pode, né, ocorrer isso, né, em TV ou em jornal. Então, veja, pode ocorrer uma demanda coletiva para proibir, por exemplo, aquela publicidade. Né? E aí? Pode ser que eu nunca veja essa propaganda. Nunca assisti, vou lá, talvez alguém algum dia venha e comenta comigo e fala, rapaz, nunca vi, nem mais bonito, nem mais feio, nem sei do que se trata. Ah, pois é, então, estava passando na televisão e tal. Eu falei, pois é, mas eu, sei lá, talvez no horário que passe eu não assista, enfim, agora a TV ou aquele canal, né, não sei. E aqui o direito de respirar ar puro, que é como eu falei para vocês, independe se é o Denis, se é o Flávio, se é a Sinara, enfim, todos, então transcende o indivíduo. Né? E aqui a existência de um remédio perigoso, outro exemplo, né, também pode ser que eu nunca se utilize daquele remédio, né? Então, como por exemplo, no Brasil tem várias ações, né, coletivas que demandam esses interesses relacionados, por exemplo, tanto a medicamentos, mas como, por exemplo, também agrotóxicos. Alguns aqui no Brasil, por exemplo, proibidos, e muitos dessas proibições foram conquistadas através de demandas em massa. Tá? Ou seja, quer dizer, eu não sou empreendedor do agronegócio. Então, talvez eu nunca vou comprar um agrotóxico, nunca vou utilizar, e talvez eu nunca vou ingerir, né, um produto cultivado lá. Talvez eu nunca vou ingerir. Como talvez eu possa ingerir, mas nem por isso, certo? Eu proíbo a utilização desses instrumentos para que possa haver aí uma resposta. E muitas vezes essa resposta ela existe, eu nem fiquei sabendo, e eu, basicamente, eu fui afetado com isso, sem saber, mas eu fui, né, afetado através dessa demanda para a proteção de interesses difusos. Lembrem sempre, o principal exemplo aqui é meio ambiente. Interesse difuso, qualquer coisa relacionada a meio ambiente é um interesse
difuso. Não importa se, por exemplo, é lá naquele prédio, como foi aquele prédio lá ao lado do shopping Pantanal, né? Que ele foi embargado, etc. e tal, e aí fizeram um acordo lá, né? Mas, enfim, não sei quem é o dono, quem construiu, não moro lá, não sei nem o que tem lá, mas, na verdade, aquela nascente que porventura, né, me parece, pelo que eu, à época, tomei conhecimento, era uma nascente, um córrego, não sei, uma área de proteção ambiental que, na verdade, que ela não poderia ser suprimida porque a legislação proíbe isso. Então, fizeram lá, né, um acordo. Parece que o prédio era para ser muito maior e aí acabou ficando, né, menor, pagaram uma multa, né, ali, etc. e tal. Foi resolvido. Tá? Aqui, pessoal, os direitos coletivos. Mas agora estricto senso. Por que estricto senso? Porque agora eu vou tratar de uma coletividade, de uma massa, mas agora em sentido específico. Então, eu vou tratar, por exemplo, com alunos do 10º, uma coletividade, eu vou tratar com o sindicato dos trabalhadores nas empresas aéreas. Eu vou tratar aqui, por exemplo, como a associação de profissionais do setor agropecuário. Então, sempre eu tenho aqui um grupo de pessoas. Então, ali atrás nós vimos os interesses de direitos difusos, que é lato sensu, que é muito maior do que uma coletividade, ele transcende o coletivo, transcende o indivíduo, agora aqui eu, na verdade, eu restringo um pouco mais. Então, são grupos de pessoas, mas ainda assim ele tem natureza transindividual, tá? Ele começa com essa característica de natureza transindividual. A segunda característica é a indivisibilidade do bem jurídico em litígio. Ora, se o bem jurídico é de interesse de uma associação, eu não tenho, não. É de uma associação, mas é para o presidente, para o secretário e para o tesoureiro. O restante, não, não. É para os associados. Se é para o sindicato, é para os sindicalizados, né? Ou talvez, né, no caso aí, para aquela categoria, né, específica, que muitas vezes a gente, né, nem é sindicalizado, mas através de uma ação do sindicato eu sou beneficiado porque eu pertenço àquela categoria. Né? Então, eu não posso, por exemplo, falar assim, bom, o sindicato agiu em nome somente dos sindicalizados e conseguiu um benefício. Quem não está no sindicato não vai ter direito ao benefício. Não, peraí. O sindicato agiu em nome de uma categoria. Logicamente, os sindicalizados estão ali, né, para ajudar as ações do sindicato. Então, tem o desconto, né, na folha de pagamento, etc. E tal. Então, eles ajudam na manutenção do sindicato. Número determinável de titulares. Aqui é diferente do que eu falei anteriormente. Aqui eu tenho quem é. Então, eu tenho lá, é uma associação de médicos. O sindicato dos médicos legistas. O 10º semestre do ISEC, alunos do 10º semestre. Então, eu sempre tenho um número determinável de titulares. Tá? E eu até poderia colocar assim, um número determinável ou determinável, tá? Então, quer dizer, eu consigo determinar, talvez eu não consiga determinar agora, mas posteriormente eu até consigo determinar. Então, o titular é sempre um grupo, categoria, classe de pessoas, né, ligadas entre si, ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Não é sempre por uma relação, seja um contrato, né, uma relação contratual, seja uma relação de categoria, de associação, né, de sindicatos, etc. e tal, sempre alguma coisa que ligue essas pessoas aí a um interesse comum. Por isso eu citei aqui alunos do 10º semestre, quer dizer, tudo que é discutido para benefício do 10º semestre, logicamente, vai beneficiar-se os alunos do 10º. A relação não nasce com a lesão, mas ela é prévia. Queridos, por que eu estou colocando isso daí? Essa relação não nasce com a lesão, mas ela é prévia. Vamos colocar aqui. Você tem aqui, eu até coloquei como exemplo para vocês ali, advogados de determinada comarca. Então, vamos colocar assim, advogados da comarca de Cuiabá. Então, vamos dar um exemplo assim, que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso tem emitido uma portaria proibindo, por exemplo, os advogados a conversarem, né, agendarem previamente com o juiz da comarca e conversarem sobre, sobre determinados, né, processos que ele, porventura, tenha em curso
lá naquela vara. Então, isso foi proibido. Né? Ou seja, a partir de agora, os juízes vão atender os advogados somente a cada 15 dias, a cada 30 dias, etc, etc, etc e tal. Então, quer dizer, pode ser que eu tenha inscrição, por exemplo, né, na OAB, mas pode ser que eu não tenha nenhum processo, ou, enfim, pode ser que não tenha até mesmo uma inscrição, né, na OAB, mas, na verdade, o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: ela não nasce com a lesão em si, mas ela é prévia. Por quê? Porque eu, Robson, né, no exemplo que eu dei aqui, eu nem fui lesionado. Para ser mais específico com vocês, vamos colocar aqui que seja um juiz. Vamos pegar uma comarca do interior que tenha 3 juízes. E um desses juízes se negue a atender os advogados. Ele diz, olha, eu vou atender os advogados agora a cada 30 dias, com agendamento prévio, e não vou atender mais aqui dentro do gabinete a qualquer horário, etc. e tal, enfim. O advogado agora vai ter que se, né, colocar no lugar dele e vai ter que esperar a minha boa vontade. Então, isso quer dizer o quê? Eu não tenho processo lá com ele. Eu tenho processo com outro juiz que me atende normalmente. Mas, na verdade, então, quer dizer, eu não tenho uma lesão, né? Mas a possibilidade de uma lesão. Então, quer dizer, o dia que eu tiver um processo ajuizado com aquele juiz, logicamente, aí eu tenho a lesão, porque ele não vai me atender, por exemplo. Então, quer dizer, previamente, pode nascer aqui uma demanda para atender estes, né, advogados daquela comarca, mesmo que o advogado não tenha sido lesionado, mesmo que o advogado não tenha, por exemplo, nenhuma demanda em relação àquela situação. Ok? Então, sempre ele não nasce com a lesão, mas ela é prévia, né? O que distingue os direitos difusos é a possibilidade de determinar os titulares. Então, veja, lá nos direitos difusos eu não tinha como determinar. Lá transcende o indivíduo, ele é transindividual e ele é indeterminado e indeterminável. Aqui não. Aqui eu tenho como determinar, né? Então, ele é determinável qual é o grupo de pessoas e quem será a categoria, a classe que vai ser, logicamente, tocada por uma decisão. Na prática, né, como é indivisível, atendeu ao interesse de um, atende de todos. Então, no exemplo que eu dei aqui do advogado, atendeu o interesse dos advogados que têm processo com aquele juiz, ok, mas atende também os advogados que não têm processo com aquele juiz, que porventura venham a ter, e então eles serão atendidos com aquela demanda lá em razão daquele juiz. Aqui tem exemplo. Contribuintes de um mesmo tributo. Pode ser que eu nunca tenha contribuído. Eu nunca tenha contribuído ainda, mas eu possa contribuir. Então, já existe uma demanda e, em caso positivo, ela vai atender tanto as pessoas que contribuíram, como também as pessoas que, porventura, venham a contribuir. Por isso que eu disse que ela é de forma prévia. Advogados, né, de uma comarca com dificuldade de acesso ao fórum, membros de determinado sindicato, né, em relação a alguma demanda, algum problema específico, né, estudantes de uma mesma escola, mesma faculdade, em relação, né, às mensalidades, etc. e tal. E por último, aqui agora, o 3, os direitos individuais homogêneos. Aqui é uma espécie de direito coletivo. Então, eu comecei falando, por exemplo, para vocês do direito difuso, lato sensu, que ele transcende o indivíduo. Aí eu vim para stricto sensu, que é o direito coletivo, stricto sensu. E desse direito coletivo stricto sensu, que é gênero, eu tenho uma espécie. Qual é? Direito individual homogêneo, que é a espécie do direito coletivo de número 2 que nós vimos agora. Esse, ele tem natureza individual. Aí você vai falar, professor, se é individual, aonde é que tem, então, aí, coletividade? Já eu explico para vocês, tá? A homogeneidade, e o que seria, então, professor, essa homogeneidade? O que é homogêneo, pessoal? Homogêneo é aquilo que você olha assim, pô, tá bonito, hein? Tudo igual, todo mundo uniformizado. Não dá uma homogeneidade? Dá. Só para que você tenha essa homogeneidade, é como se eu chegasse no 10º semestre e verificasse todos vocês uniformizadinhos, um atrás do outro, coisinha, tênis igualzinho e tal, né?
como se fosse o uniforme da prefeitura, né? Lá, e tudo bonitinho e tal, falando, meu, que coisa boa, né? Que coisa mais linda. Só que eu consigo chegar e falar assim, Flávio, faz favor aqui. Denis, Sinara, né? Maiara, eu consigo chamar, né, um por um, aqui eu estou dando um exemplo bem tosco para que vocês entendam, quer dizer, eu consigo individualizar, mas de maneira homogênea, quer dizer, o interesse é de todos vocês. Então, é uma espécie uma espécie do direito coletivo, em que os sujeitos, aí no exemplo que eu dei aqui da sala de aula, são sempre mais de um e determinados. Sempre mais de um e determinados. Porque pode ser que, por exemplo, a Maiara levanta e fala, professor, eu tenho aqui um apontamento a fazer a respeito das suas aulas. Professor, é isso, 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 tarará, tarará. Veja que ela falou de maneira individual. Ela falou para ela, ó, professor, eu acho isso. Mas, na verdade, essa expressão dela, ela tem uma homogeneidade. Porque se nós tivéssemos em sala de aula, de repente, Maiara ali na primeira carteira, ela ia falar, daí ela ia fazer o quê? Olhar para trás. Quando ela olha para trás, é como se ela estivesse dizendo, não é isso, pessoal. O que eu estou falando aqui, certo? Eu estou elencando um problema individual, até, enfim, que eu detectei, mas eu acho que é de todos. E quando todos balançam a cabeça e diz que sim, eu tenho a natureza individual de Maiara, mas de forma homogênea, quer dizer, abrange mais de um. Não só Maiara, mas abrange Flávio, Denis, Celso, João, Sinara, enfim, todos. Então, veja que o dano decorre de origem comum, porque o que a Maiara vai falar, certo, é a respeito das aulas. E todo mundo que está sentado ali faz o quê? Assiste às minhas aulas. Então, a origem ela é comum, a natureza é individual, mas ela é homogênea. Quer dizer, todos vão olhar um para o outro e vai dizer, não, a Maiara está certo. Não, é verdade, tal. Então, o titular é perfeitamente individualizado e determinado. Porque eu posso muito bem chegar e dizer o seguinte, ok, todo mundo escutou o que Maiara disse? Todo mundo balança a cabeça. Eu falo assim, isso que ela está dizendo é um problema só dela ou é de toda a turma? De repente o Flávio diz, professor, eu não concordo. Para mim, não vejo dessa maneira. Aí vem o Denis, vem a Sinara e fala, não, professor, ela está certa. Quer dizer, então eu consigo individualizar quem foram as pessoas afetadas, né, por aquela situação, por aquilo que Maiara está, né, colocando. Portanto, o direito ele é divisível. Ele é divisível. Que pode ser que, de repente, Denis fala, olha, professor, Maiara está correta, mas até X. Entendeu? Eu entendo que ela está correta. Dali para frente, eu acho que ela não está correta, entendeu? Isso é um problema dela, mas não nosso aqui, certo? Ou não meu. Então, por isso que o direito ele é divisível. A defesa coletiva é por conveniência. O que vocês entenderam aqui? Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor. Comprei um produto, apresentou problema, então eu vou lá trocar, todo mundo já sabe o que se faz. Vou lá trocar, vou lá fazer isso, e todo mundo tem noção aí, porque de psicólogo e de advogado todo mundo entende um pouco, né? De psicologia e de advocacia, né? Todo mundo entende um pouco. Então todo mundo aqui entende um pouco de direito consumidor, todo mundo entende um pouco de direito constitucional, né? Principalmente o estudante de direito. Então, nesse caso aqui, o CDC ele pode ser aplicado de maneira individual, mas também de forma coletiva, mas segundo a conveniência da pessoa. Então, por exemplo, Maiara pode ajuizar uma ação própria dela, ela vai lá e fala assim, pessoal, tô nem aí com vocês, eu vou discutir isso aqui, professor, vamos lá na coordenação, ponto final. E ela vai lá e discute. Não, eu não quero saber o que os outros acham, o problema é meu. Mas ela também pode chegar e falar, pessoal, quem está de acordo, aí levanta ali, né, o Renato, levanta ali o Frederico, o Sinara, o Flávio, eu tô, então vamos juntos lá para a coordenação. E uma outra metade fica na sala de aula. Então veja que a defesa coletiva ela é por conveniência, quer dizer, aqueles que acharam conveniente discutir o problema junto com Maiara se associam a ela e discutem. Aqueles que acham que não é conveniente falam assim, eu vou discutir sozinho isso. Depois, quando eu voltei na sala de aula, aí vem lá
né, o Joãozinho fala, professor, eu posso conversar com o senhor? Pode. Olha, eu entendo assim, assim, eu queria discutir isso com o senhor individualmente. Então, isso é possível. Por isso que o direito, ele é individual, homogêneo. Individual, porque ele pode ser discutido de modo individual, mas homogêneo, porque pela conveniência pode ser discutido também de maneira coletiva, tá? Exemplo, consumidores que adquiriram o mesmo carro com defeito, que é o caso de recall, né, pessoal? Aí tem até um exemplo, porta-malas do carro com defeito, né, machucando o motorista. Geralmente, as fábricas fazem um recall que você vai lá reparar isso daí. Mas muitas vezes alguém fala, olha, não é só esse o problema. O problema é esse outro aqui também. Mas a fábrica diz, não, o problema não é esse outro também, não. O problema é só esse. E esse eu vou reparar. O que a pessoa vai fazer? Bom, se você não reparar os dois problemas, eu vou discutir isso em juízo. Ela pode discutir isso de forma individual, como também agir por conveniência, né, dentro de uma coletividade. O Ministério Público, por exemplo, pode intentar essa demanda, uma associação, por exemplo, alguma coisa nesse sentido aí, ou um grupo de pessoas, né, específicas, por exemplo, os proprietários de veículo da marca XXX, podem discutir isso de maneira coletiva, mas isso pela conveniência. Tá? A gente vai falar melhor depois lá no CDC. Pessoas que sofreram danos com a queda de um avião, né? Foi o caso do avião da Gol aqui, teve pessoas que ajuizaram as ações individuais e teve pessoas que ajuizaram de forma coletiva, tanto por um advogado como também pela Defensoria Pública, né? Grupo de correntistas que não teve correta correção da poupança. Né? Isso ocorreu lá no Plano Collor, etc. E tal. Teve ações individuais e teve também ações coletivas. Queridos, essa primeira situaçãozinha aqui, direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, tudo bem? Deu para entender? Facilitou para vocês aí? Dá um okzinho aqui para mim no chat, que é para que eu possa prosseguir um pouquinho com vocês aqui antes da gente encerrar, tá? Calma aí, tem alguém me chamando aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Alguém quer abrir o chat. Mas tem problema. Antes que alguém me pergunte, e eu até consigo imaginar que um aluno que talvez iria me perguntar isso, e não é ruim aluno, é um aluno. Ah, tá aqui. Ok. Tá. Um bom aluno, não é aluno, tá, dessa vez. Mas eu já sei que ele ia perguntar para mim isso daí. Só um pouquinho, gente. Aí, pronto. Professor, o caso aqui de litisconsórcio se aplica às demandas coletivas? Litisconsórcio caracteriza-se como uma demanda coletiva? Queridos, a resposta é não. A resposta é não. Por que, professor, não? Porque o litisconsórcio facultativo, por exemplo, você vai pegar lá no CPC, não me recordo aqui de cabeça agora quais são os artigos, 100 e alguma coisa, não salvo engano, e você vai verificar que o litisconsórcio facultativo, o juiz ele pode limitar o número de pessoas. Então, quando eu digo que o juiz ele pode limitar, por mais que eu tenha ali 3, 4, 5, 6 pessoas, tá? Não se configura uma demanda coletiva, tá bom? Simplesmente por essa razão. Então, o litisconsórcio não é exemplo aqui de demanda coletiva, tá bom? Então, continuando, né, nesses casos, é possível ingressar com várias ações individuais? No exemplo que eu dei lá do recall, né, da questão do Código de Defesa do Consumidor. É possível? Sim. Se o direito ele é individual, homogêneo, eu tenho duas opções. Eu ajo interesse individual ou, por conveniência, né, eu reúno com outras pessoas para discutir aquele direito. Agora, é possível individualmente? Sim, porém é mais fácil, rápido e conveniente uma única ação para que todos estejam na mesma situação. Por qual razão, pessoal? Por vários motivos. Primeiro, isso é bíblico até, né? Enfim, se você age sozinho, você pode até conseguir um resultado, mas, né, talvez o não
esperado. Você até consegue, mas não o desejado. É igual, por exemplo, você vai na igreja, né? Nós rezamos lá na igreja, nós oramos o que? De forma coletiva. Né? Poderia não existir igreja, poderia falar, ó, cada um fica na sua casa, tal, né? Ora aí, faz suas orações de maneira individual. Não, mas o coletivo, quer dizer, a demanda em massa, ela sempre surte mais efeito. E aqui, quando eu digo mais fácil, rápido e conveniente, o que eu quero que vocês entendam é que essa celeridade, esse acesso à justiça, talvez alguém vai me perguntar o seguinte, porque aqui eu tenho aqui, ó, por qual razão, então, ele é mais rápido? Primeiro, a molecularização dos conflitos. Professor, o que é isso? Molecularização. Pessoal, o que é uma molécula? Uma molécula é uma união de átomos. Então, o H2O, que todo mundo conhece, é uma reunião do que? De átomos, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, quer dizer, você tem uma união entre oxigênio de dois átomos de oxigênio e de hidrogênio que formam, né, aqui a água, que é, enfim, essencial aí a vida. Então, veja que sozinho, talvez ele surta efeito lá como hidrogênio, lá como oxigênio, mas juntos eu tenho, né, um outro resultado. Por isso, a molecularização de conflitos. Quer dizer, pegar todos os litígios que demandam sobre aquela situação, que é igual, que é única, que o interesse é o mesmo, e juntar. Economia de recursos materiais e humanos. Recursos humanos em relação, por exemplo, advogado, que um único advogado, o próprio defensor público pode agir no interesse de uma coletividade. Recursos materiais é a mesma coisa. Energia, computador, tempo, né, disposição, tudo isso. Economia processual, e aí eu coloquei aqui, essa economia processual para todos, eu já acabei de comentar aqui atrás, que uma decisão, por exemplo, coletiva, ela pode refletir no individual, né? E que a gente vai conhecer isso como jurisprudência, por exemplo. Então, para todos, acaba, né, que sendo para todos, mas quando isso se forma lá na frente, a chamada coisa julgada. Mas até que se isso chegue, né, na coisa julgada, você tem vários recursos. Então, agir de maneira individual, gastando tempo e dinheiro com recursos, uma demanda coletiva, ela acaba sendo mais viável. Evitar decisões contraditórias, né, onde você tem aqui a segurança jurídica, né, por isso que a primeira jurisprudência que você busca lá é STF, STJ, para vir vinculando, né, de cima para baixo. Olha, o STF pensa assim, então, o seu juizinho aí, ó, né, toma cuidado com o que o senhor vai falar. E evitar o acesso, efetivar o acesso à justiça. O que é acesso à justiça, pessoal? Acesso à justiça é possibilitar que o maior número de pessoas, veja bem, o maior número de pessoas tenham acesso a uma decisão justa. Não é acesso ao processo. Ah, ele não tem condição, vai lá na defensoria. Ah, ele não tem como pagar, pede a justiça gratuita. Esses são mecanismos que possibilitam que as pessoas tenham este acesso. Mas muitas vezes, por exemplo, pessoas que estão em locais longínquos, que talvez nunca teriam como, né, vislumbrar o seu direito, eles são afetados com determinadas decisões. Então, eu tenho um cara que mora lá na beira do rio, lá no Pantanal, lá nos confins enfim, do Brasil, etc. e tal, que é afetado. Então, efetivar acesso à justiça é possibilitar que o maior número de pessoas, o maior número, preto, branco, pobre, o rico, grande, o pequeno, etc. e tal, tenham acesso à justiça. Logicamente, de maneira individual, eu tenho a defensoria pública, eu tenho aí a justiça gratuita, né, etc. e tal. Mas aqui, se tratando de coletividade, quer dizer, possibilitar que o maior número de pessoas sejam atingidos com aquela decisão. Queridos, por último aqui, né, eu vou deixar para trabalhar um pouco esse contexto histórico na próxima aula. As ações coletivas buscam, então, obter uma resposta coletiva para conflitos em massa. Eu disse isso desde o primeiro dia.
Porém, o processo coletivo influencia no processo individual. Isso é óbvio, acabei de falar aqui. Né? Isso de maneira direta ou indiretamente. Ou seja, querendo ou não querendo. Né? Se influencia, porque muitas vezes você tem uma liminar, né? E essa liminar, ela influencia diretamente outros processos. Ela acaba influenciando. Né? E indiretamente, por quê? Porque você tem uma decisão que acaba influenciando indiretamente outros processos. Né? Então, o processo civil clássico que nós conhecemos, ele trata dos conflitos entre indivíduo e indivíduo, dos conflitos individuais, né? Ou vários autores contra vários réus, e aí entra o litisconsórcio, né? Que eu trabalhei aqui, mas na verdade surge as ações coletivas. Por quê? Porque a solução clássica do CPC é a tutela individual. E aqui o próprio litisconsórcio, né? Ela não mais se mostra adequada. Então, quer dizer, essas soluções, essas ações individuais, elas muitas vezes, a depender do tipo de demanda, ela não se mostra mais adequada, então surge a necessidade de se discutir isso numa solução, numa demanda maior. Então, por isso eu saio dos litígios atomizados, e aqui atomizados vem de átomo, atomizados, e passo agora para a molecularização dos conflitos. Né? E a tendência é evitar decisões contraditórias. Por exemplo, nós tivemos agora, estamos tendo uma discussão a respeito do valor para o extravio de bagagem. Então, tem uma liminar, por exemplo, que suspende aí portarias, enfim, tem uma portaria da ANAC, né, na qual limitava o valor, né, porque entende-se que, na verdade, não tem como você limitar um valor indenizatório, porque cada um tem um tipo de discussão a respeito da indenização. Né? Então, veja que isso está se discutindo de maneira coletiva, até a própria OAB entrou nisso, tá? Mas está se discutindo a competência da OAB, se ela pode ou não tratar deste tipo de assunto representando pessoas, quais pessoas? Né, que tiveram bagagens extraviadas, quer dizer, que pessoas que tiveram, que porventura venham a ter, né, mas está se discutindo ainda a questão de competência, isso é um outro assunto, tá, mas o interesse ele é coletivo. Tá? Veja que ele até é individual, mas ele passa essa demanda, enfim, esse problema é muito maior, então vamos discutir ele de forma coletiva para evitar decisões contraditórias, que um juiz aqui dê indenização de R$ 1.000 e o juiz lá da Paraíba dê uma indenização de R$ 50.000. Então, quer dizer, vamos se discutir isso daí. Ok, gente? Alguma pergunta? Eu estou vendo aqui que nós temos 19 alunos, tá? Vou pedir para vocês convidem os colegas, enfim, não sei se a aula para vocês, né, se vocês estão gostando, se está sendo boa a nossa discussão, podem participar. Vou pedir até para vocês, quem não tiver problema, que liguem a câmera. É muito ruim a gente ficar aqui. Eu me sinto, às vezes, né, falando sozinho, eu para o computador. Então, é interessante, até por, logicamente, aqueles que puderem, que não tiverem problema, né, que liguem as câmeras no horário de aula, que eu vou vendo a reação do aluno, enfim, isso até instiga mais, é melhor, né, para mim, enfim, até discutir alguns outros assuntos, trabalhar, acaba que incentiva a gente aqui, tá? Os slides estão lá no Classroom, imprimam, quem não imprimiu, anotem. Aula de hoje, para a prova, nós discutimos, então, interesses aqui, o que seriam direitos coletivos, o que seriam os direitos individuais homogêneos e os direitos difusos, que é a matéria aí de prova. Próxima aula nós entramos em conceito, né, das ações coletivas, um pouquinho do processo histórico e já vamos demandando os aspectos gerais, quer dizer, da coisa julgada, da competência, quem são os legitimados, né, os critérios, e aí nós entramos, né, nas leis propriamente dita, tá? Quem tiver alguma dúvida pode me chamar no WhatsApp. Não, esses slides, Carolina, estão lá no Classroom. Você tem que ir lá, a Carolina está perguntando, essa apostila está no e-mail? Não, não é uma apostila, tá? São os slides que eu utilizo aqui, você lá no Classroom,
os seus colegas de sala aí podem te auxiliar melhor aí. Você entra lá na internet e lá você faz o download, tá, desse material, e lá você também tem acesso à aula gravada. Amanhã à tarde, essa aula de hoje está disponível para vocês lá. Qualquer reclamação, pessoal, qualquer dúvida, né, qualquer situação, enfim, pode me acionar aqui no WhatsApp, me chamar ou mandar e-mail, a gente vai respondendo lá pelo Classroom, tá bom? Boa aula para vocês, acho que vocês têm a segunda aula, qualquer coisa, podem me chamar. Valeu, gente, um abraço.